Olá, bom dia. No início dessa semana foi realizado um fórum aqui em São Luís para debater dois assuntos muito importantes: justiça restaurativa e violência contra a mulher. E é sobre o balanço dessas discussões que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio falar comigo sobre esse assunto foi a doutora Lúcia Helena Rilho, que é titular da Segunda Vara da Mulher. Bom dia, Lúcia Helena, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada, Elda, mais uma vez por esse convite, estar aqui, contribuir com essa divulgação, as informações relativas a esses temas. Eu gostei dessa junção de dois assuntos assim que eu acho muito especiais. A justiça restaurativa, que a gente ainda não conhece muito a respeito, quer dizer, a maioria ainda não conhece muito a respeito, e sobre a violência contra a mulher. Como é que foi feita a fusão desses dois assuntos numa mesma conversa, Lúcia? Pois então, a violência contra a mulher, né, esse tema, esse assunto, esse fenômeno que acontece, nós todos já temos conhecimento, que por mais que a gente divulgue as informações necessárias, mas é um fenômeno presente em todos os espaços. E crescente, né? Crescente. O último relatório foi de 2022, saiu, né? Foi relativo ao aumento da violência no plano nacional. No Maranhão, este ano nós já estamos experimentando a redução de um percentual de mais de 20% tal, né, nesse índice de violência. Então a gente combinou. Todo fim de ano, a Segunda Vara da Mulher faz um balanço, né, das atividades, faz uma prestação de contas à sociedade. E nessa oportunidade a gente traz um tema importante, sempre no dia 10 de dezembro, então, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Isso. Só que este ano é um domingo, aí tem um feriado, já, né? Tem um feriado dia 8, aí o dia 7 já havia uma agenda feita, aí ficou... né? Então, essa semana nós realizamos esse fórum, que foi intitulado assim, o evento Fórum Estadual, na verdade, de violência doméstica e justiça restaurativa, para casar as duas temáticas. As duas temáticas, né? A justiça restaurativa, ela não é um tema tão novo, não é um método, uma justiça tão nova. Isso. Ela já tem registros aqui no Brasil desde 1970, ela na verdade é consolidada nas lições dos povos originários, tal. É internacional, não é nacional, é uma justiça internacional. Canadá, Nova Zelândia, outros países já fazem isso, é consolidada a justiça restaurativa. Aqui no Brasil veio a ter essa expansão. E aqui no Maranhão nós estamos, né, fazendo ainda mais essa expansão que já existia. Essa expansão. Aqui no Maranhão existe desde quando, Luz? Então, no Maranhão, eu sei que pelo menos o núcleo, que é o NEJUR, do Tribunal de Justiça do Maranhão, já está instituído desde 2020. Mas nós sabemos que antes já havia o núcleo de São José de Ribamar, já tínhamos juízes trabalhando nessa temática da justiça restaurativa, que é uma justiça transformadora. É uma justiça que se complementa à justiça tradicional, que é a justiça retributiva. Então, fizemos a junção desses dois temas. A gente ainda não tinha tratado desse assunto aqui, mas recentemente a gente fez uma entrevista com a Antonilda, que é responsável por esse setor, núcleo do Tribunal de Justiça. Do núcleo do Tribunal de Justiça, e eu achei assim um trabalho tão importante, parece uma coisa boba. O projeto Vestindo Inclusão parece uma coisa tão simples, mas tem um significado que eu fiquei assim impressionada, sabe? Impressionada com o relato dela, achei muito interessante. Nós vamos deixar isso para o próximo bloco, vamos falar agora da violência contra a mulher. Você está dizendo que a gente está experimentando uma queda. Isso. Apesar dessa queda, a gente ainda se choca com todos os acontecimentos, porque parece que eles acontecem. Quanto mais a gente fala, mais acontece. Você tem essa sensação? Eu tenho a sensação do aumento, porque eu percebo isso aqui no meu trabalho, pelo número de medidas protetivas que aumentaram, né? Esse número aumentou, e a questão da redução é no plano estadual. Nacional, o aumento é evidente nas pesquisas. E estadual, essa redução se deve ao trabalho de toda uma rede de proteção à mulher, trabalho também da existência da Casa da Mulher Brasileira, que faz muita diferença. Aqui no Maranhão nós temos a Casa da Mulher. Também temos o Departamento de Feminicídio, que apura, investiga, dá visibilidade aos homicídios praticados contra as mulheres, e no caso o feminicídio. Então a gente tem toda aí fatores positivos que refletem e estão refletindo agora com essa redução no trabalho, né, que esses órgãos estão
está fazendo. Quer dizer, é resultado de um trabalho que ele vem sendo desenvolvido há um tempo, por exemplo, esse suporte todo que foi criado com a Casa da Mulher, que instaurou vamos dizer, tantos braços. Exatamente. Que a mulher se sente acolhida. Porque eu gosto de pensar que quando se fala em aumento da violência contra a mulher, a gente pode dizer aumento da visibilidade. Sim, não então é isso? é isso. A questão de perceber também por isso. Porque há uma visibilidade. Antes, a violência, antes que eu diga, né? Desde antes. Então, a violência, esse tipo de violência, ele era acobertado. Ele era entre quatro paredes, era considerado que não se deve meter a colher, era de domínio particular. E hoje nós sabemos e queremos sempre divulgar isso, que é de domínio público, que temos que meter a colher, que o vizinho, toda a sociedade tem um compromisso com a vida daquela mulher, com a integridade física daquela mulher. Então, talvez por isso, pela propagação que os meios de comunicação, a tecnologia faz dos casos, a gente tem essa sensação de aumento. Essa sensação de aumento. Mas eu acredito que essa violência já estava, assim, isso que eu latente, acho, por exemplo, na a violência sociedade. Estava lá, Sim. Só que ninguém via. Exatamente. Ela era entre quatro paredes e briga de marido e mulher, ninguém metia a colher, né? Sim. Hoje a gente pode meter a colher, o juiz pode meter a colher, o vizinho pode meter a colher, todo mundo pode meter a colher no sentido de acolher aquela mulher. E denunciar. E denunciar. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, né? Então, do crime, qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Certos crimes não, porque são privativos da mulher, mas em regra, crimes, né, de maior potencialidade, crimes de ação civil pública, como a gente diz, aí ação penal pública. Então, nesses casos, sim, a obrigação 190 é a primeira providência, ligar para o 190 para comunicar o fato do crime, e a própria mulher pode requerer a medida protetiva. Aí é a autonomia da mulher, né? Só ela pode fazer isso, ela né? faz e excepcionalmente o Ministério Público pode fazer, né? Também quando se percebe que a mulher, por alguma questão, não esteja conseguindo, né, romper o ciclo e está em risco a integridade física. Então, nesses casos, sim. Mas assim, hoje o Tribunal de Justiça, ele tem ferramenta, que é o Medida Protetiva Online. A Secretaria de Segurança Pública, né, também tem o Salve Maria, Salve Maria. E o Ministério Público também tem Medida Protetiva Online. Então, assim, nós estamos fazendo todo o esforço possível para que a gente possa acolher a mulher, dar essa sensação de que para ela, de que ela não está sozinha, que os órgãos de proteção estão à disposição da mulher, que o sistema de justiça está trabalhando muito, porque nós temos, só na segunda vara, nós temos aqui em São Luís 3 varas especializadas. A minha, da que eu estou titular, é a segunda vara da mulher. Lá é só para as medidas protetivas, as outras 2 são competentes para o processamento, a ação e julgamento do homem, caso, né, ele tenha praticado algum crime. Essa inovação tecnológica, vamos dizer assim, de que a mulher pode pedir essa proteção sem sair de casa, porque antes ela pensava, como é que eu vou, eu dependo dele, eu não tenho dinheiro para o ônibus, eu não posso sair de casa, aí ele levou a chave, ele fez isso, ele fez aquilo. Essa sensação de poder ser acolhida, mesmo sem sair de casa, facilita também o trabalho de vocês e dá mais proteção a essa mulher? Então, nós temos consciência de que nem toda mulher tem um celular adequado, tem o acesso digital, mas algumas situações a mulher tem essa possibilidade de fazer esse acesso e solicitar a medida sem precisar se dirigir, por exemplo, aqui em São Luís, à Casa da Mulher Brasileira, ou se dirigir a uma delegacia, porque por alguma questão, né, pessoal, filhos, tá? Alguma incapacidade, alguma impossibilidade. Mas nós estamos orientando as mulheres que presencialmente procurem a Casa da Mulher Brasileira, porque aqui em São Luís é o espaço mais adequado, os profissionais mais preparados para fazer o atendimento mais adequado àquela mulher que está em situação de violência, caso ela não esteja. Como as mulheres, nós levamos o projeto Justiça em Rede lá do Maracanã, que são quase 30 quilômetros para aquela mulher de lá se deslocar, sem condições, às vezes, de transporte. Então, aí é que a gente entende que ela, através do aplicativo, ela pode solicitar, ela pode se dirigir ao CRAS,
CREAS daquelas localidades, ou então Itaquibacanga, que também é uma área distante, Cidade Operária, que também, nós fizemos instalação de postos para que aqueles locais possam atender a mulher. E lá nós instalamos, o Tribunal de Justiça instalou computador para que a mulher, chegando no CRAS, né? Chegando talvez na universidade, nós fizemos também uma proposta com a Universidade Estadual, ou então aqui no Hospital da Mulher, nós fizemos capacitação de certos profissionais para evidenciando isso, e a impossibilidade da mulher ir até a casa da mulher, ela possa lá mesmo fazer. No Socorrão 2 tem o projeto lá do SAEM, que a Silvia Leite, inclusive, está à frente. Pois é, ela faz lá, foi capacitada, lá tem um computador do Tribunal de Justiça, que é o nosso acesso à medida protetiva. Já continuar falando sobre isso, vamos só fazer um intervalinho aqui nessa conversa, a gente fala muito mesmo, vamos tomar água, vamos tomar café e vamos voltar para falar sobre isso. É só um minutinho, eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre justiça restaurativa, violência doméstica contra a mulher e conversando com a doutora Lucialena Rilho, que é da 2ª Vara da Mulher. A gente estava falando nesse projeto novo, ele é do ano passado, então ele ainda está menininho ainda, sim, né? Sim. Então, Justiça em Rede, é isso, levar mais perto da mulher essa possibilidade de pedir ajuda, de pedir socorro? Pois é. Nós que trabalhamos no sistema de justiça, a gente percebe isso, essa dificuldade que a mulher tem de chegar até o local para fazer uma denúncia, para pedir uma medida protetiva de urgência. Então, por conta disso, o projeto tem esse objetivo de se aproximar da pessoa, da mulher que está lá em situação de violência. Como? Nós sabemos que tem no município de São Luís, que é a nossa competência, nós temos localidades distantes, como eu já disse, lá no Maracanã, Cidade Operária. Então, que mulher, para poder chegar na casa da mulher brasileira, que é o espaço mais adequado, tem que pagar transporte, tem que deixar os filhos, tem que ver aquela questão zona rural toda. Fica mais difícil ainda. Pois é, e aqui não tem, né, o transporte público gratuito para as mulheres. Então, o que a gente fez? O Tribunal de Justiça instalou ao longo desse ano postos avançados para que as mulheres possam requerer a medida protetiva onde elas estiverem, aqui dentro do nosso município de São Luís. Agora, eu falo que já foi expandido, começou aqui em São Luís, depois foi expandido para as demais comarcas do Maranhão. Então, o Tribunal de Justiça estendeu o sistema, que é através do PJE. Então, a mulher faz o requerimento através do aplicativo, né? Está no site, aliás, do Tribunal de Justiça, e esse pedido chega diretamente na pasta do juiz. Então, não passa pela delegacia. Não tem um caminho muito grande a percorrer, não, né? Clicou, encaminhou, cai na pasta do juiz para ser apreciada em 48 horas. Então, isso para a gente é um avanço, porque a gente tira a mulher daquela rota crítica, fala aqui, escreve, vai no outro órgão, explica o que aconteceu. Até chegar no final, perdeu a coragem. Pois é, desestimulada. Desestimulada, pois é isso, então, né? Esse projeto é exatamente Justiça em Rede, que é garantindo o acesso digital para as mulheres. Mas você falou ainda agora numa coisa que é só ligar para o 190, fazer. Que tipo de ajuda esse número 190 dá nessa luta de combate à violência, Lucialena? Então, o 190 é aquele número da Polícia Militar que qualquer pessoa pode ligar para denunciar a prática de um crime. Aí a polícia, né, tem a obrigação de averiguar o que está acontecendo e tal. O 180 é aquele também que a mulher, né, situação, né, de violência contra a mulher ou alguma pessoa pode ligar para denunciar. Então, é muito importante saber que o 190, se o crime estiver acontecendo naquele momento, os policiais já podem efetuar a prisão em flagrante. Aí, nesse caso, liga para o 190, que aí já vai receber uma ajuda quase imediata. Isso. Então, o 180 fica mais a critério, mais demorado, mais a critério de estatística também, e também para fazer chegar a notícia para a autoridade competente, né? Então, é mais demorado. Se estiver acontecendo a violência, a orientação é 190.
Tá? É só se Porque trancar em qualquer aquela... lugar e fazer uma chamadinha rápido. Pois é. Às vezes acontece muito, os vizinhos escutam. A violência, a gente vem dizendo, contra a mulher, é uma violência que sofre um escalonamento. Começa com gritos, com aquela situação. Esse ciclo me preocupa muito. Pois é, em determinado momento acontece o feminicídio, se não houver a interrupção desse ciclo. E é por isso que entra a medida protetiva, que é exatamente para afastar aquelas duas pessoas que estão em conflito e que, se o Estado não entrar ali naquela situação, pode acontecer o evento mais grave, que é o feminicídio. Desde que eu comecei a falar sobre esse assunto, assim, nessas entrevistas aqui no Café principalmente, eu ouço dizer que o ciclo de violência até chegar à denúncia da mulher leva em torno de 7 anos. Exatamente. Com tudo isso, essa quantidade de tempo ainda não diminuiu, não? A gente ainda não chegou em 6 anos, em 5 anos ainda não? Então, a gente ainda continua com esse ciclo enorme desse jeito. Isso daí é assim, uma estatística que os estudiosos da matéria fazem, né? Pesquisam e tal. A gente sabe que tem mulher que na primeira violência faz logo a denúncia, já toma logo a providência. Outras, né, demoram mais tempo. Então, assim, é muito relativo. E algumas até dizem, se me bater, eu já faço isso. Maravilha, aquela mulher ali, tudo bem. E aquela outra está lá, porque ela está subjugada, ela tem questão de filho, tem questão de toda questão econômica. E descrença no sistema de justiça também, né? Acha que não vai dar nada, que não vai acontecer. Só que a medida protetiva é um mecanismo de proteção à mulher. Muitas mulheres pedem a medida protetiva e não querem a prisão do homem, não querem que a gente acabe com aquela situação de dor, de sofrimento, mas não querem ver o homem preso, o pai dos seus filhos presos. Então, é uma situação muito delicada que a gente tem que analisar, porque é complexo demais a questão da violência contra a mulher. É muita complexidade envolvida e, assim, a gente não pode lidar como uma violência urbana que a gente consegue se proteger. A violência doméstica, há uma dominação da mulher, há uma questão de ódio em muitos casos, porque o ciúme, o inconformismo com o fim do relacionamento são os principais fatores que motivam a prática do feminicídio. Então, assim, é um trabalho muito, né, tem que ser muito bem feito, tem que haver capacitação de todos os profissionais envolvidos para poder entender essa questão de gênero que existe na nossa sociedade. Dentro desse ciclo todo, né? A medida protetiva, qual o peso que ela tem na redução desses crimes? Então, nós já tivemos casos aqui de mulheres que pediram a medida, desistiram da medida, morreram, né? Depois de 1 ano, aconteceu a morte. Acho bem recente, eu acho que é dali da situação do Maracanã, porque sempre que acontece caso eu vou, né, buscar. A mulher não estava com medida naquele momento, mas há 1 ano tinha ido lá, pediu, desistiu, mas não conseguiu, né, talvez se desvencilhar daquela situação. Acontece. Outros casos, pede, por isso é que a mulher pede, e por isso é que o judiciário tem que ser rápido. Não dá para esperar. O prazo previsto na lei é 48 horas. O juiz não tem condições. Eu digo porque eu trabalho há mais de 5 anos nessa situação e o juiz não tem condições de, vou ouvir, marcar uma audiência para ouvir a mulher antes de dar uma medida protetiva. Isso não pode acontecer. Primeiro a medida protetiva e depois a análise. Da medida protetiva se chama a mulher, se chama o homem, se estabelece o contraditório e se revoga a medida protetiva se não for necessário. Porque nesse intervalo, aqui em São Luís já aconteceram a gente já tem exemplos, né? Entendeu? E tem também exemplos de quem não pediu a medida e acabou... Também, que é o maior número. Exatamente esse é o maior desafio da justiça, é fazer aquela mulher acreditar que o mecanismo de medida protetiva é o único capaz de entrar na situação e solucionar. Dar total garantia? Não vai dar. Por quê? Porque a mulher precisa entender o mecanismo. Não é só pegar uma decisão e, eu estou com o papel na mão, eu estou protegida. Não é desse jeito. Tem todo aí uma questão de trabalho de rede mesmo. A mulher tem que entrar na rede de proteção, a patrulha faz a fiscalização, a patrulha tem visitado as residências, ela é chamada pela mulher, ela tem possibilidade de prender o homem, ela faz relatório da visita que foi feita, ela encaminha para o juiz. Então, assim, é todo um trabalho envolvido para a gente poder apurar o risco que aquela mulher está correndo. Então, assim, é muito difícil e a informação é o principal
mecanismo de proteção tudo, né? também. Informação é tudo. Porque não adianta estar na lei se a mulher não souber que está na lei, que ela pode ser protegida por aquilo que está na lei, né? A divulgação de casos famosos, como a gente teve da Ana Hickman recentemente, que confessou ser vítima de abuso e que demorou para tomar providência, isso de alguma forma tem efeito positivo na disposição de mulheres na mesma situação, pedir socorro? No meu ponto de vista, sim. Né? Por quê? Porque aquela mulher, ela é uma mulher que tem condição financeira, ela é uma mulher, né, como se diz, empoderada para tudo, talvez, é uma mulher que tem uma autonomia, bom senso, instrução. Só que a violência, ela é democrática. A mulher pode ter todos esses requisitos, mas e o que acontece? Ela não se percebe na situação de violência. Então, quando acontece um caso desse, que é de repercussão, o lado é muito positivo, no meu entender. Porque algumas mulheres ficam analisando, o que foi isso que ela disse que foi a violência, e aquilo é um ciclo, aquilo vai aumentando, pode sofrer Ele chega devagarinho, sem a gente perceber, né? Sim, e assim a gente acha que é natural. Né? E o achar natural é que está alimentando a violência. Aquela história de todo casamento é assim, atrapalha, né? Pois é. Por isso crenças... é que quando perguntou se antigamente, porque antigamente era muito mais forte isso. Hoje a mulher é uma mulher que trabalha, uma mulher que tem uma vida intensa, tem todas as suas atividades e ela não se submete mais a qualquer tipo de violência, entendeu? Mesmo pelos filhos, mesmo antigamente a gente percebia que a mulher era mais... Né? Uma coisa que ela falou que chamou a atenção, que muita gente ainda tentou dissuadi-la de não, olha teu filho, vai acabar com teu casamento, ele cuida tão bem de ti, essa coisa toda que a gente pensa que só quem não tem a condição financeira, quem não tem a independência de qualquer forma que passa, não, é democrática mesmo, atinge todo mundo do mesmo jeitinho. Todo mundo. E começa quase sempre do mesmo jeito para todo mundo. É um escalonamento. Pode acontecer, outros não, caso não acontecem, param, né? E essa questão de desestimular a mulher, às vezes não é por maldade, né? A gente sabe que não é maldade, que é isso que aquela outra pessoa está pensando em relação àquela situação, mas só que isso pode levar a mulher à morte. Então é preciso que a gente reflita isso com as outras mulheres, para que a gente não faça aquilo que a gente não pode fazer de jeito algum, que é exatamente... pedir que aquela mulher permaneça no relacionamento abusivo. Não pode acontecer isso. A gente tem que fazer o trabalho reverso, entendeu? Contrário. É uma mudança completamente, a virar a chave, essa cultura nossa tem que ser, devagar, a gente sabe que é devagar. Passa pela educação. Mas é devagar demais. Mas passa pela educação, é devagar, devagarinho mesmo. Mas a gente vai chegar num estágio em que a mulher não precise mais se proteger dentro de casa e que a casa seja um lugar de proteção para todo mundo. Para homens, mulheres e filhos. Todo mundo deve se sentir em paz e seguro dentro do lar. Mas nós vamos chegar lá. A gente conversa a manhã inteira, nem falando de justiça restida. 3 dias, 4, a gente pode ficar... Ninguém aguenta mais, né? A gente fica sorrindo, a situação é séria. A gente ri porque o assunto é tão pesado. Isso, pois é, me dizem isso, às vezes tu fala sorrindo, eu digo, porque a gente tem que quebrar também isso. Pois é, porque se o assunto já é tão pesado, por exemplo, aqui de manhã, no café da manhã, é um assunto pesado para a gente tratar de manhã, sempre é um assunto pesado. Mas a gente tem que falar, então, a nossa forma de transmitir para você essa mensagem é dessa forma, mais leve, é sorrindo, para você prestar atenção no nosso sorriso e ao mesmo tempo aprender a mensagem, captar a mensagem que está sendo passada. Precisou de socorro? Pede socorro. Não tem vergonha não. Vergonha é não poder ser ajudada e você pode ser ajudada. Sempre pense isso. Vai voltar para falar de justiça restaurativa, nós não falamos nada a respeito, mas muito, muito obrigada por sua participação nesse café e por todas esses vamos dizer, conhecimentos compartilhados. Isso, eu que agradeço sempre. A missão dos formadores de opinião também é essa, de divulgar, fazer chegar essas informações para as pessoas que estão lá trancadas, né? Ouvindo numa manhã dessa bonita, que a gente também precisa tratar de assunto tão pesado aqui na nossa sociedade. Pesados e delicados de falar, mas a gente fala assim, a gente vai falar sempre, é nossa obrigação falar a respeito. Luciana Rilho, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e para você que está aí do outro lado também, muito obrigada, bom dia.